Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim do mercado do boi gordo, analisando o que anda acontecendo aí nesse mercado. Mercado que segue firme. A gente tem escalas relativamente curtas, não conseguem ser alongadas nesse momento, e principalmente uma continuidade nessa movimentação de alta da arroba do boi gordo, que já vem sendo notada aí, principalmente nos últimos 20 dias. A arroba vem subindo e na mesma proporção, até mais um pouco, a carne também vem subindo. E isso tem dado sustentação para essa continuidade da alta da arroba do boi gordo. Mas tem um sinal de alerta aí aparecendo e a gente vai saber que sinal é esse nessa conversa com o meu amigo André Aguiar, lá da Boviplan. Está aqui já o André com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais dessa dinâmica de formação de preços. Por enquanto, um preço firme para a arroba do boi gordo e muito em função de uma demanda forte, André. Dá para a gente considerar essa situação? Como tá? Bom dia, Alex. Bom dia a todos aí que estão nos ouvindo. É interessante, né? É um mercado hoje que tá gostoso de conversar sobre ele, né? É sempre bom conversar na alta, e é difícil conversar na baixa. Mas a gente sempre fala que a alta muito rápida é um alerta e cada vez um alerta maior quando é muito rápido. Agora, por enquanto, nós estamos com frigoríficos com umas escalas é, confortáveis, né? Porque ainda tem uma semana de escala na média aí, isso facilita um pouco para eles, então não faz acontecer uma alta exagerada. E isso nos dá uma tranquilidade com o mercado de bovinos. Agora, pensando na competição com as outras proteínas, né, frango e suíno, a gente fica meio com o pé atrás. Apesar de a gente saber que o Brasil tem uma predileção, né, pela carne bovina, e esse negócio da competição com essas outras proteínas, a gente fica sempre atento para não ter, a gente não sofrer um revés sem estar prestando atenção no que está acontecendo. A gente pegar tanto. Eu acabei buscando aqui o preço, como é que está o preço do frango e do suíno há 30 dias, não só há 20 dias, né, quando foi a nossa última conversa. O suíno subiu alguma coisa próximo de 6%, o frango está estável, e enquanto o bovino subiu como 10 a 12%, 10%, 240 para 260, dá 29%, 9%, em torno de 9%. Então, isso daí mostra para a gente que a gente tem essa, tomar essa precaução, porque nem toda alta exagerada, se as outras proteínas não acompanharem, é interessante para o bovino, né? Para a gente, senão a gente tem uma mudança de consumo dentro do mercado. Porque o que está fazendo a diferença até agora é a boa demanda que a proteína, que a carne bovina está tendo, né, André? Inclusive no mercado interno, né? A gente não teve. O interessante é que a gente teve um aumento, já está determinado um aumento de consumo de carne bovina esse ano no per capita, né, pelos brasileiros. E isso está totalmente determinado pelo preço, né? Foi uma carne mais barata durante praticamente o ano inteiro, agora que começou a subir, faz o quê? 20 dias para cá. E tem uma previsão de uma alta um pouquinho maior se a gente pegar o mercado futuro pelo valor de hoje, seria uma subida ainda de 6% até novembro. Por isso que a gente sempre compete com as carnes, com as outras proteínas, mas a gente também torce por elas, né, para que os seus valores também acompanhem e ajudem todos os produtores rurais, não só de carne bovina, como de carne suína e também de carne de aves. O ideal seria que houvesse um crescimento de todas as proteínas ao mesmo tempo, para que de fato não tivesse essa perda de competitividade e consequentemente uma diminuição no consumo, certo, André? Corretíssimo, corretíssimo.
Se a gente pegar, a gente até fala, né? Há 20 dias, quando a gente conversou a última vez, a gente estava falando que os frigoríficos estavam com uma taxa de aproveitamento muito interessante, uma rentabilidade bem interessante. E agora subiu, né? Subiu o valor da originação deles, né? A compra dos bois dele, né? Subiu em torno de 6 a 8%, dependendo do estado. Mas a rentabilidade deles ainda continua acima de 20% para a carne desossada. Então é um número bem interessante, pensando que em outros países, principalmente nos Estados Unidos, com o problema da falta de carne, hoje os frigoríficos estão trabalhando no negativo, né? Então isso tudo mostra que o mercado brasileiro é o mercado que ainda tem ainda capacidade de absorver algumas altas no valor. Só não podemos buscar um valor extremadamente elevado que a gente fica fora da concorrência com as outras proteínas. E também que diminua o consumo por conta de necessidade da disponibilidade financeira das famílias. Então, isso é um ponto que a gente tem que tomar cuidado. E todo mundo tem que ir desenvolvendo o aumento da entrada financeira das famílias, com o aumento do gasto de carne, para a gente não ter um desbalance nesse sistema de gastos com carne bovina no ticket médio que cada família tem disponível por mês ou por ano. Muito bem. Então, ficou claro para a gente que essa sustentação dos preços e até esse movimento de alta aí que a gente está vendo no preço da arroba tem muita influência da demanda. Mas, André, e a oferta? Existe uma expectativa, ou pelo menos a gente discutiu isso bastante aqui no Notícias Agrícolas, de chegada de uma oferta maior de animais agora a partir de outubro por conta do segundo giro de confinamento. Há quem diga que mesmo que essa oferta seja maior, ela não seria muito diferente da oferta de setembro, mas há quem diga que sim, vem uma oferta cheia, uma oferta diferenciada aí por conta do momento de estímulo ali da colocação de animais no confinamento. O que você acha que pode acontecer com a oferta e até que ponto essa chegada da oferta pode de fato influenciar nos preços? Olha, eu acho que vai ter uma melhor oferta, né? Outubro, principalmente lá no valor do boi magro que estava para comprar há 3, 4 meses. Então, entre junho e julho, estava um negócio interessante, valor de grãos interessante, valor mercado futuro. Quem travou um pouco dessa venda de outubro agora está ganhando muito mais, né? Não tendo travado todo a sua produção. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que no final de ano a gente tem maior exportação para a China, que por problema do ano novo chinês no início do ano, e que a gente tem que entregar essa carne antes. E isso tudo acaba aumentando os embarques no final do ano. Espero que isso aconteça esse ano novamente e nos ajude a segurar. É importante salientar que em setembro nós tivemos alguns frigoríficos que saíram das compras, deram férias coletivas por período curto, ou até ficaram deixando de abater um ou outro dia da semana, não completando escalas também, né, trabalhando com escala sem estar cheia. Isso daí acabou mostrando que a gente não tinha essa oferta que muitos disseram que ia ter em setembro, trabalhar com escala cheia. Eu acho que para outubro pode ser que a gente tenha essa escala cheia, mas não é um negócio que vai ser complicado. Tanto se a gente pegar tanto para outubro como novembro, dos últimos 20 dias, né, pensando no mercado futuro como estava no dia 27 de agosto e como está hoje, que são 20 dias, nós tivemos uma melhora no mercado futuro de 6 a 7%, já pensando em outubro, novembro e dezembro, né, nos valores de previsão de venda. Hoje nós estamos com dezembro subindo, nós estamos com novembro mais ou menos estável e com outubro subindo 70 centavos hoje. 70 centavos indo a 260,7, né? E isso é um valor
bem interessante, pensando no mercado já de outubro, que nós estamos falando em 45 dias. Isso seria mais ou menos uns R$ 270 no mercado físico, para descontar e tirar o aprazo, então seria mais ou menos isso, 268 por aí. E isso daí nos dá uma claridade bem, bem forte do que pode acontecer nesse mercado num curto espaço de tempo. Estamos falando de 45 dias, final de outubro, com o preço da arroba no mercado futuro sendo mostrado nesses patamares. Eu acho que a gente tem um trabalho muito interessante nesse próximo mês, que o valor da carne de exportação deu uma melhorada também. Isso tudo vira uma tempestade interessante e boa para que o mercado da carne continue firme e vamos dizer assim, sem percalços. Então, vamos dizer, eu acho que nós não vamos ter tanto problema para esse próximo mês. Vai ser um mercado mais ofertado? Sim, mas também vai ser um mercado mais demandado pela exportação, pelos preços que nós estamos bem deficitários em comparação com outros países do mundo. E também de estímulo de consumo interno por conta até da preparação para a festividade de final de ano, né, André? Não tenha dúvida, corretíssimo. Isso pensando em novembro e dezembro, com confraternização de empresas, praticamente todas as empresas fazem churrasco de confraternização, né? E isso daí acaba aumentando. E toda a parte de festa de famílias, aumentando o consumo per capita de carne nesses últimos 2 meses. Eu ainda acho que não é um mercado problemático para a demanda. Vai ser mais ofertado, mas não quer dizer que não vai ser mais demandado. Então, eu acho que vai estar um mercado bem balanceado para esses próximos 2, 3 meses, para terminar 2024 com, com um clima de alegria e não com um clima de tristeza, como terminamos 2023 no mercado da carne. Pois é. Além dessa questão da concorrência, André, eu queria trazer uma outra questão aqui para a nossa discussão, de preço mesmo final ao consumidor, né? Como é que está sendo esse repasse? Hoje, o frigorífico está conseguindo, no atacado, repassar aí essas altas para o varejo, mas o varejo está passando para o consumidor esse movimento e carne mais cara é um outro alerta aí para redução de consumo? Ou Olha, você não vê essa Alex, eu possibilidade? acho que é o seguinte, cara. Nós temos sim uma previsão de. O frigorífico repassou completamente, né, com alguns ganhos. A vaca subiu. Dá um exemplo: nos últimos 20 dias, a vaca subiu para o pecuarista alguma coisa como 7%. A novilha, 7,5%. A vaca no varejo, quer dizer, do frigorífico vendendo para o atacado, perdão, no atacado, vendendo para o atacado, ele aumentou 12%. E a novilha, 10,5%. Quer dizer, ele conseguiu repassar com alguns ganhos ainda. O boi, pro pecuarista, teve uma melhora de 7 a 9%, né, nesses últimos 20 dias. E o boi para o atacado, nós tivemos um aumento de valor de 8 a 10%. Quer dizer, em todos os sexos e tipos de animais de consumo, o frigorífico conseguiu repassar para o atacado os valores bem acima do que eles tiveram que pagar pela originação desses animais, né? Agora, o varejo comprando desse atacado e distribuindo isso para os consumidores, a gente teve alguns pontos, carnes de alguns nichos com aumento de preços, mas ainda muitos setores, os atacadões, né, do mercado fazendo promoções de carne bovina. Mesmo com uma pequeno aumento no valor do quilo, mas continuando com promoções.
E isso vai acontecer e vai continuar acontecendo, porque alguns tipos de carne, o frigorífico, tipos de corte, o frigorífico tem que colocar no mercado, precisa diminuir o valor. Então, isso daí acaba gerando essas promoções, né? Eu acho que a gente tem espaço para subida de valor, para absorver. O varejo tem um espaço para conseguir absorver algumas altas na compra também da matéria-prima do atacado. Só que o problema é que o varejo ele não gosta de perder. É o setor dentro da cadeia de carne bovina que sempre não mexe ou tenta não mexer nas suas margens, porque ele quer aquele determinado margem naquele negócio da carne bovina e ele mantém para tentar não mexer nessa galinha dos ovos de ouro que é dentro do supermercado. Então, nós temos que tomar muito cuidado e o bom seria se todo mundo do elo da carne, né, da cadeia da carne, conseguisse cada um ajudar um pouco o mercado e cada um saber até onde ele consegue dar uma melhorada e ajudar o Brasil como um todo a crescer. É, porque aumento no preço final da carne é sim um limitador para o consumo no final das contas, né, André? Sempre, 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 sempre. A gente sempre fala que a dona de casa, o dono de casa, quem vai no supermercado fazer as compras, eles aguentam 50 baixas no valor, não falam, não parabenizam, não, ninguém faz propaganda. Olha, baixou a carne, né? Ninguém fala isso. Quando sobe um pouquinho, a primeira coisa, olha, a carne subiu. Então, a gente sempre, para mim, um negócio grave. Todo mundo, ninguém vê que a ponta lá atrás do produtor, que é com certeza para esse cara, essa baixa vai ser repassada. Né? Ninguém vai absorver essa baixa no meio do caminho. Essa baixa vai chegar lá na ponta, que é o produtor, que está totalmente à mercê das intempéries, trabalhando no sol, trabalhando na chuva, agora mais sol que chuva, mas agora o tempo já vai começar a virar, tem uma previsão agora para esse segunda quinzena de setembro de melhora no nosso clima para a produção de pastagens, e isso vai ajudar muito a gente a ter uma carne até mais barata sendo produzida, né, a partir de pasto. Boa. André, temos algumas perguntas. José Mendes, boa tarde. Aqui na minha região, centro da Bahia, o preço do boi ainda não subiu. Será que ele tem esperança lá de ver o preço do boi subir na região dele, André? Olha, na Bahia sim, já deu uma recuperada, tá? Mas não foi como em outros estados. Mato Grosso também é outro estado que a recuperação não foi de 2,5%, 3% nos últimos 20 dias, que é a mesma coisa que aconteceu na Bahia. Agora, isso só vai acontecer, a gente conversou isso há 20 dias, que só vai acontecer quando as escalas diminuírem. Ainda estão com escalas mais tranquilas nesses dois estados, mas todos os estados que estão ao redor, né, já começaram a ter encurtamento das escalas e eu acho que isso rapidamente vão chegar, né, para esses dois estados com uma melhora no valor que vai ser recebido pelo produtor. A gente já viu isso em Rondônia, se eu não me engano, e no Pará também, né? Tinha excesso de oferta por lá, tinha escalas alongadas e a coisa foi se adequando e hoje a gente está vendo o preço voltando a subir também nessas regiões, né, André? Se você pegar a Rondônia, se você pegar o boi China em Rondônia, ele subiu alguma coisa como próximo de 10% nos últimos 20 dias. Isso é muito interessante. Então, lógico, os países, os estados que estão mais para trás os que têm mais facilidade de subir em porcentagem. Mas ainda estão pensando no boi de 210, 215 em Rondônia com boi de 260 em Mato Grosso do Sul e São Paulo, a distância ainda está bem grande. Nós estamos falando com deságio de 20%, que não é o normal para aquela região. Boa.
O Sérgio está dizendo que o Brasil está queimando, seca intensa, boi voltando a 320, 330 até dezembro. Tem relação essa questão da queimada, das pastagens pegando fogo, com uma, digamos, uma interrupção de oferta, um buraco na oferta podendo acontecer mais adiante, André? Olha, eu acho que não. Isso daí, a área de pastagem queimada, e deixar bem claro que não somos nós produtores que queimamos. Para que a gente vai queimar nosso, a galinha dos ovos de ouro, que é o nosso pasto, que produz o nosso capim, né, que está ali para os nossos animais consumirem. Então, não somos nós. A gente fica trabalhando de 24 horas olhando para ver agora com a ajuda de, de satélites mostrando os focos de calor ao vivo, né? Então a gente consegue ver se está chegando perto da fazenda ou não para a gente fazer esses combates. Mas a área de pastagem queimada não é tão grande e isso daí não vai afetar a disponibilidade de carne lá para janeiro e fevereiro. É, Deus te ouça, eu esqueci o nome dele, É o mas Sérgio. que uma arroba de R$ 320 eu ficaria muito contente também, como todos os produtores. Quem produz uma arroba e tem uma arroba de R$ 320 seria fantástico. Eu acho que é possível, mas não Para o em final curto de espaço de ano, né? tempo. É. É muito rápida essa ascensão aí de preço. Eu acho que nem o frigorífico vai querer bancar uma alta dessa, né? Mas, enfim. Não, eu brinco, o frigorífico nunca banca uma alta, né? Quem banca a alta é o para quem o frigorífico vende. Se o frigorífico conseguir vender a carne, ele paga, ele não tem problema nenhum. Se estiver faltando a carne para ele só vai subir o preço se estiver faltando. Enquanto as escalas estiverem tranquilas em 7 dias, ele vai subindo devagarzinho e mantendo 7 dias. O problema do frigorífico foi que aconteceu há 20 dias que as escalas encurtaram a 3, 4 dias em muitos frigoríficos e eles tiveram que subir R$ 4, R$ 5 numa só pancada para conseguir alimentar e voltar a 7 dias e conseguir subir R$ 1, R$ 2 por semana para não deixar as escalas diminuírem. Eu falo sempre, as escalas curtas que fazem a arroba subir rápido. Agora, só tem escala curta se a gente não tiver boi disponível no mercado. E o boi disponível, a gente tem duas formas de não ter boi disponível. Uma é não ter o boi, básico, né? E a segunda é o pecuarista ter uma forma de conseguir se manter sem necessidade de vender o boi para sobreviver. Então, isso você só faz a partir do momento que você tem uma previsibilidade do que vai acontecer dentro da sua fazenda. Então, você tem quantos animais você vai ter que abater, qual que é o seu custo naquele mês, qual que é o custo no próximo mês. Então, você faz uma previsão dos próximos 6, 12 meses de todos os ingressos e egressos da fazenda, e aí você vai saber aonde você tem necessidade de vender e onde você consegue estancar essa venda e tentar forçar as escalas dos frigoríficos diminuir. A partir da diminuição das escalas frigoríficos, com certeza o valor da arroba aumenta, porque sim ou sim os frigoríficos têm contratos que eles precisam honrar. E não honrar esses contratos custam caro, principalmente os de exportação. Muito bem. André, tem aqui algumas colocações. Vamos ver se a gente consegue responder aqui. O Sérgio disse que todos que fecharam com B3 estão amargando prejuízo. Todos os comentários foram pessimistas e agora quem fechou o contrato está amargando prejuízo. É isso mesmo? Dá para falar de prejuízo quem fechou o contrato? Olha, normalmente, quem fecha um contrato numa B3, ele não fecha no prejuízo. Ele tem a compra do boi magro, ele sabe qual é o custo de produção dele no confinamento, e aí ele fecha na B3 com a margem de lucro dele. Agora, ele está deixando de ganhar mais, deixando de lucrar mais porque a B3 subiu, não tenha dúvida. Mas aquele valor que ele vendeu lá atrás, ele já vendeu com lucro.
Ele não vendeu com prejuízo. Ninguém é louco de travar 30, 60, 90 dias antes de abater os seus animais ou 120 dias antes de abater os seus animais, fazer um fechamento na bolsa com prejuízo, né? Você vai e trabalha. E normalmente as grandes empresas, eles não fecham tudo de uma só pancada. Eles fecham uma parte, aí depois no próximo mês fecha uma outra parte e vai fechando assim por diante. Então eles fazem uma média. Ninguém faz 100% da venda num determinado momento. E lógico, quem vendeu tudo lá atrás, ele vai ganhar menos, mas não vai deixar de ganhar, porque ele só fecha porque ele está fechando no positivo. Se não fosse para travar no positivo, ele não teria nem comprado o boi. Então ele parte do momento que é o seguinte: se eu comprar o boi hoje, se eu comprar o grão hoje, eu fechar esses bois no confinamento, eu vou ter lucro vendendo nesse valor que está lá em outubro ou novembro? Vou ter lucro. Ok, então compra, já vende no mercado futuro, compra os bois e já trava tudo. Já está tudo travado. Então ele sai comprando. O problema é se ele compra os bois, compra os grãos e aí vai trabalhando e essa arroba cai e ele não fez nenhum travamento, aí sim pode ser que ele amargue. Mas se ele faz tudo na hora que ele está começando o processo dele, ele tem todos os custos na mão, com certeza ele só toma a decisão de fechar um boi porque ele tem lucro. É, e a gente está falando de uma operação na B3, mas tem outras ferramentas também, né, de proteção de preços, né, como as opções, por exemplo, né, que você pode fazer um seguro, mas continuar participando de um movimento de alta, né, André? Depende da estratégia que ele utilizou, né? Exatamente. Você tem aquele negócio, você pode ganhar menos, mas você ainda tem uma margem para cima e para baixo do que você vai determinar de vender. Existem diversas formas de você vender na B3, diversas formas de você travar. E também tem as formas de você fazer isso diretamente com os frigoríficos. Por isso que eu digo, cara, uma pessoa para fechar um confinamento e não ter travado na B3, ou, perdão, fechar no confinamento e travar na B3 com prejuízo, ele não fez suas contas, ele não fez a lição de casa, ele não fez o arroz com feijão, que é terminar de fazer seus números para depois você definir se você vai investir ou não naquele negócio. Boa. Muito bem. Pessoal, obrigado pela participação de vocês aqui com a gente aqui no chat do YouTube. Obrigado pelas perguntas. E meu amigo André Aguiar, obrigado também pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, ajudando a gente a entender esse movimento e principalmente dando norte aí para quem está sem saber o que pode acontecer no futuro e diante principalmente desse atual momento de boa relação entre oferta e demanda e de preço se ajustando aí para o produtor, preço se ajustando também para os frigoríficos, enfim, toda a cadeia de uma forma geral está ganhando aí um pouquinho e isso faz a roda girar no final das contas, né, André? Com certeza, eu que agradeço mais uma vez estar aqui, sempre estou à disposição e melhoras para você e para todos aí do canal. Obrigado, André. Abraço. Até a próxima. Tá aí André Aguiar, Moviplan, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi gordo. Vamos ver os preços? Vamos ver como estão os negócios lá na B3. De olho na tela, você acompanha comigo. B3 subindo, setembro, R$ 255,85, alta de 0,2%. Outubro, R$ 260,60, alta de 0,23%. Novembro, praticamente estável, uma queda pequenininha de 0,04% a R$ 264,40. Indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 252,45, com queda de 0,61%. São os números já de finalização do mercado lá na Bolsa em São Paulo, lá na B3, e também os números de fechamento de ontem do indicador CPEA, para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques. Continue com a gente.